Olá você! Chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta quinta-feira, dia 31 de outubro de 2024. Nesta edição iremos destacar a classificação do Botafogo para a grande final da Copa Libertadores da América, que irá ocorrer no próximo dia 30 de novembro, no Estádio Monumental de Núñez, o estádio do River Plate em Buenos Aires, na Argentina. O Botafogo que tinha uma vantagem de fato enorme, fez 5-0 no Rio, no jogo da ida. No primeiro tempo, um jogo bem truncado, sem muitas oportunidades. O Botafogo não estava no seu melhor, mas depois do intervalo, a equipe voltou outra. Uma atuação impecável do Botafogo, que simplesmente partiu para cima, fazendo um gol atrás do outro, 5-0, foi com uma vantagem muito grande. Como eu disse na ocasião, com as duas mãos, um pé e o outro quase lá na final da competição. O Botafogo, portanto, tinha uma vantagem muito boa e, mesmo com a derrota 3-1 para a equipe do Peñarol, que no jogo da última quarta-feira à noite partiu para cima, só restava essa possibilidade, mesmo sabendo que seria muito difícil, como era e como foi. O Botafogo que poupou jogadores, jogou de forma com resultado, né? O Peñarol tomou todas as ações, chegou ao seu primeiro gol com o Jaime Baez na primeira etapa, aos 33 minutos. No intervalo do jogo teve aquela confusão com o Aguirre, o goleiro da equipe uruguaia, da equipe do Peñarol, que pisou no pé, né, do John. O John estava caído, enfim. Tomou o cartão vermelho na hora do ato da partida. O Peñarol voltou com um jogador a menos, mas mesmo assim nem parecia, porque partiu para cima, chegou ao segundo gol. Mais uma vez ele, o Jaime Baez, aos 21 da segunda etapa, 66, né, no tempo agregado. O Botafogo teve um jogador expulso, o Matheus Ponte, que recebeu o cartão amarelo, recebeu depois o segundo, né? O Botafogo perdeu o jogador, ficou em condições iguais, 10-10 nos jogadores. E ainda assim, o Thiago Almada, né, fez o gol do Botafogo, o tento único da equipe alvinegra, já no finalzinho, aos 88, 43 da segunda etapa. No minuto seguinte, o Facundo Batista fez o terceiro gol do Peñarol, mas já estava para lá de consolidado. O Peñarol teria que fazer com esse gol do Thiago Almada pelo menos mais 5 gols para levar para as penalidades máximas. Ou seja, uma vantagem. O Botafogo era muito grande, a classificação estava realmente nas mãos, bem tranquila. Repito, o Botafogo poupou jogadores, mesmo assim, foi até com boa tranquilidade para a final, a primeira final de Libertadores da história do Botafogo. Vai pegar o Atlético Mineiro, que um dia antes confirmou a sua ida para a final da Libertadores, pela segunda vez. O Atlético foi campeão em 2013, vai em busca agora do segundo título, o Botafogo vai em busca do primeiro. O Atlético que fez também o placar, fez o dever de casa em BH, no jogo da ida, fez 3-0, tinha uma vantagem confortável e segurou a pressão do River Plate. O River Plate criou realmente muitas chances, teve posse de bola, 60-40 do Atlético Mineiro, 30 remates a gol contra 6 do Atlético, 7 do Atlético. Só que arremates a gol foram apenas 7. Ou seja, o Atlético segurou, né, a equipe do River Plate, foi o primeiro finalista, e o Botafogo confirmou a sua vaga para a final na noite desta última quarta-feira. Vamos passar aqui alguns números. É bom lembrar que nos 83 confrontos entre Botafogo e Atlético, são 36 vitórias do Botafogo, 27 do Atlético. O Botafogo tem o melhor ataque da competição, da Libertadores, com 27 gols marcados em 15 jogos, enquanto o Galo vem logo atrás com 21 em 12. O Botafogo entrou naquela fase play-off, né, a pré-Libertadores, o Atlético entrou já na fase de grupos. O artilheiro da competição é o Júnior Santos, do Botafogo, com 9 gols,
E o vice-artilheiro é justamente também o jogador do Atlético, o Paulinho, com 7 gols. Ou seja, tudo aponta aí para uma disputa, um duelo à parte, para essa decisão com relação à artilharia da competição. Mas vamos aqui aos números das campanhas. O Botafogo, como eu disse antes, estreou na pré-Libertadores, nos duelos contra o Aurora, equipe da Bolívia, e o Red Bull Bragantino, equipe paulista, equipe brasileira. Na fase de grupos, estreou com derrota 3-1 para o Júnior Barranquilla, da Colômbia, mas tudo mudou, né? O Botafogo recuperou, passou a jogar melhor, de fato, de um outro nível, com a chegada do técnico português, o Arthur Jorge, que tinha comandado o Braga aqui, no norte de Portugal, colocou o Braga na Champions, enfim, foi contratado pelo Botafogo e caiu como uma luva, né? O Botafogo também se reforçou, grandes contratações agora na janela de meio do ano, mas a verdade é que o Botafogo, a classificação, né, na fase de grupos, o Botafogo chegou com os 10 pontos alcançados na segunda colocação, com 3 vitórias, um empate e 2 derrotas, e a classificação com rodada de antecedência. Nas oitavas de final, teve que se provar, porque encarou o Palmeiras, que foi o seu algoz em 2023 no Campeonato Brasileiro. Na fase seguinte, a fase quartas de final, encarou o tricampeão da Libertadores, o São Paulo, que viu o goleiro do Botafogo, o John, brilhar na disputa dos penais, e o Botafogo avançando, e aí pegou o Peñarol finalmente na fase semifinal. Primeiro jogo, como eu disse antes, 5-0 no Rio de Janeiro, com folgas, e no jogo da ida, esse jogo que foi realizado na noite da última quarta-feira, o Botafogo jogou com placar, perdeu por 3-1, mas avança para a final da competição. Agora, os números do Atlético, né? O Atlético Mineiro, que estreou justamente na fase de grupos, entrou diretamente na fase de grupos, em que se classificou em primeiro lugar, com 15 pontos ganhos, 5 vitórias e 1 derrota. No mata-mata, já na fase de oitavas, o time do Gabriel Milito, argentino Gabriel Milito, encarou o São Lourenço da Argentina, nas oitavas de final, perdendo, né, o primeiro jogo. Aliás, empatou o primeiro jogo na Argentina 1-1 e ganhou por 1-0 na Arena MRV. Nas quartas de final, encarou o Fluminense, o tricolor do Rio de Janeiro. O primeiro jogo no Maracanã, derrota por 1-0. Aí, no jogo da volta, o Atlético reverteu a desvantagem, fazendo 2-0 e avançando finalmente para a fase semifinal, quando encarou o River Plate da Argentina, fazendo 3-0 no jogo da ida em BH, e no jogo da volta, na última terça-feira à noite, segurou 0-0 e avançou para a final. Ou seja, Botafogo e Atlético Mineiro na final da Libertadores, no próximo dia 30 de novembro. Em termos de competições internacionais, né, o Atlético Mineiro tem 4 títulos oficiais internacionais: a Copa Libertadores de 2013, a Conmebol 2 vezes, 92 e 97, e a Recopa Sul-Americana de 2014. Já o Botafogo tem a conquista da Copa Conmebol de 1993. Uma final que promete muito, um jogo muito aguardado, e se falou aí que poderia mudar a final do estádio, cogitações, né? Para outro estádio, porque o Monumental de Nunes é muito grande, 76, 77 mil após a reforma e tal, mas já está toda a logística montada, né? Então o jogo está confirmado, pelo menos a priori, a finalíssima, dia 30 de novembro, Botafogo e Atlético, ou seja, os argentinos vão ter que ver pela TV, né? River Plate se preparou tanto, os argentinos, para essa final, a imprensa, está na final e tal, e a verdade é que teremos mais uma final brasileira desde 2019, só dá Brasil na final, disputando a Libertadores. Essa edição do Abelha Esporte vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar nossos vídeos em suas redes sociais. Lembrando que teremos
a nossa edição, edição 1, a primeira edição da semana da nossa resenha da bola. Eu, Antônio Júnior, direto aqui da região do Porto, aqui ligando a região do Porto Norte de Portugal, no Brasil. Os nossos analistas, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, Fernando César, em Curitiba, no Paraná, e Robson Lessa, em Penedo Lagoas, discutindo os fatos, né, mais importantes, mais pertinentes do mundo do futebol. Gente, vai lá, se inscreve no canal, dá aquela moral pra gente, 0800, rapidinho, não perde só 2 segundinhos, e vai estar somando e muito aqui com os nossos trabalhos, os nossos conteúdos no canal PB do Esporte. A todos um abraço e até a próxima.